Hoje eu quero falar sobre um tema: volte a brilhar. Por que me veio esse tema ao coração? Eu fiquei pensando sobre a nossa missão. Cada um de nós nascemos com uma missão. Aliás, nós temos várias missões. Uma das missões que Deus nos entregou é que nós temos que ser luz nesse mundo. Nós temos que ser sal na terra e nós temos que ser luz no mundo. Jesus disse que quando o sal ele se torna insípido, ele deixa de ser sal, ele deixa de salgar, para nada mais ele serve. Quando o sal se torna insípido, ele só serve para ser lançado na terra e ser pisado pelos homens. Mas eu fiquei pensando, se nós somos luz nesse mundo, o que se torna como uma pessoa que se deixa perder o seu brilho e deixa de ser luz no mundo? Antigamente, eles usavam algo chamado candeeiro, que era a lamparina que eles usavam. Era um recipiente de barro e dentro desse recipiente ia azeite, onde eles colocavam um pavio, e esse pavio, depois de encharcado no azeite, aquele azeite serviria de combustível. E Isaías 42, versículo 2 diz que Deus não apagará o pavio que fumega, porque em alguns momentos da nossa vida, o nosso pavio ele começa a fumegar. Alguns momentos da nossa vida nós perdemos o nosso brilho, e eu fiquei pensando em algumas coisas que podem apagar o nosso brilho e fazer com que, mesmo nós sabendo que nós nascemos para ser luz nesse mundo, e Jesus também diz que não se acende uma lamparina para colocar debaixo da cama, mas quando uma lamparina se acende, ela é colocada em um lugar estratégico para que possa iluminar o máximo de pessoas que estiverem ao seu redor. E assim somos nós, né? Como essa lamparina cheia do azeite, que é a presença do Espírito Santo. Quando nós cumprimos o nosso papel como lamparina, então muitas pessoas poderão andar à luz do nosso testemunho. Mas o que pode fazer uma pessoa perder o seu brilho? E eu pensei e eu cheguei a uma conclusão que uma das coisas que mais rouba o brilho de um filho de Deus é o tempo da espera, porque nós não sabemos esperar. Sempre quando nós somos colocados em um momento de espera, é muito comum nós vermos as pessoas que, até mesmo numa fila de banco, elas se irritam porque elas não sabem esperar. E existe um momento na nossa vida que Deus nos coloca como se fosse numa prateleira, e é um período que nós temos que esperar por uma resposta, esperar por um milagre. E às vezes esse tempo de espera, associado com circunstância da vida, isso rouba a nossa alegria. E quando a nossa alegria é saqueada, então o nosso brilho ele começa a se extinguir. E eu me lembrei de uma fase da minha vida, quando eu comecei a pastorear em 2007. Os 2 primeiros anos foram anos de muita luta, de muitas vitórias. E no final do segundo ano, eu e a minha família, nós vivemos uma experiência muito difícil. Eu sou mãe de 2 filhos e o meu filho mais novo, ele começou a apresentar um sintoma de uma enfermidade. E depois de muitos exames e de apresentar muitos sintomas, convulsões, nós descobrimos, os exames médicos apontaram para uma área cística no cérebro. E a partir dali nós passamos a viver
momentos de muita luta, de intensa luta. E essa luta, associada com esse tempo de espera, foi roubando o nosso brilho. Porque quando você está fazendo algo para Deus, servindo a Deus de corpo, de alma e de espírito, tudo que você espera é que tudo corra bem e que tudo dê certo, mas não é isso que a Bíblia revela e não é isso que as experiências revelam. Sempre quando Deus nos coloca em uma missão, Ele mostra sempre o final dessa missão, porque no final nós somos mais do que vencedores. Mas durante o processo, todos os homens da Bíblia, todos aqueles que foram usados por Deus, também passaram por circunstâncias difíceis. E esse tempo de espera é um tempo onde nós temos que estar preparados, nunca deixar que esse azeite, que é o que mantém a chama acesa da lamparina, ele se acabe, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. E durante esses anos, que foram quase 7 anos de espera por um milagre, por uma cura, associado com outras lutas que todo ser humano tem, e pastor ainda mais ainda, né? Situações que a gente tinha que resolver dentro do ministério, dentro da família, associado com esse tempo de espera. E nós olharmos também para a circunstância e ver tudo aquilo que o nosso filho estava passando. Um menino que tinha nasceu e cresceu na presença de Deus, um menino amável, um menino querido, e nós olhávamos para ele e tudo que parecia é que o sintoma ia de mal a pior. Os sintomas, os últimos 2 anos foram os anos mais difíceis da espera. E é muito importante nós lembrarmos que na nossa vida, quando acontece algo assim, nós somos pegos de surpresa, mas que Deus não é pego de surpresa, que nós não sabemos o que fazer, mas Deus, por ser onisciente e por conhecer todas as coisas, Ele já sabia o que nós íamos passar, o que o nosso filho ia passar. Quando faltava 1 ano para esse tempo passar, a gente já não sabia mais como orar, a gente já não sabia mais como fazer. E ali a impressão que a gente teve era que a nossa chama estava se apagando. E o que eu tenho para dizer é que valeu a pena cada minuto de espera, porque a Bíblia diz que nós temos que trazer à memória aquilo que dá esperança. Porque foi assim que os homens da Bíblia venceram o seu momento de espera. Foi assim que, trazendo à memória aquilo que dá esperança, como diz em Lamentações, o livro de Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 20, diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E eu me lembrei de Abraão, que quando ele esperava, ele teve que esperar 25 anos para que o milagre dele acontecesse. Mas em Romanos, no capítulo 4, diz assim que Abraão, mesmo esperando contra a esperança, ele creu no Deus que trazia à existência as coisas que não existiam. E ele se fortaleceu glorificando a Deus. E apegando-se a essa palavra de que nós podemos esperar contra a esperança, glorificando a Deus, nós começamos a intensificar a nossa vida de adoração, a nossa vida na presença de Deus. E no final de quase 7 anos, nós recebemos uma graça de Deus, onde os sintomas foram desaparecendo. E já depois de 2 anos do nosso filho trancado num quarto, e ele já não tinha coragem nem de sair na rua, mas ele ficava ali orando e adorando a Deus e crendo e esperando que no tempo de Deus a cura viria. Ele se apegou à palavra de Deus e ele trouxe à memória aquilo que dava esperança. E hoje, para a honra e glória de Jesus, ele tem conseguido fazer tudo aquilo que ele não conseguiu fazer em 7 anos.
tudo aquilo que ele não conseguiu fazer por anos, tudo aquilo que ele esperou, tudo aquilo que ele sonhou, hoje tem sido uma realidade na vida dele, porque ele trouxe à memória aquilo que dava esperança. Ele não permitiu, nós não permitimos que o nosso brilho apagasse, porque a Bíblia diz que Deus não vai cortar a cana quebrada e Ele também não vai apagar o pavio que fumega. Se você tem vivido um tempo de espera e se a tristeza tem tentado tomar conta da tua vida, hoje eu quero te motivar a se alegrar no Senhor, a glorificar a Deus e como Abraão, mesmo esperando contra a esperança, que você possa glorificar a Deus e ver o teu milagre acontecendo, em nome de Jesus. Amém.